Combate em Cosmere RPG, como funciona, vamos explicar tudo para você aqui nesse vídeo, desde o começo do turno, desde a escolha do alvo, desde as ações que você pode fazer, todos os pormenores de o que você vai poder realizar uma vez que se inicie ali o combate dentro do Cosmere. Então temos muitos vídeos de Cosmere aqui no canal, se você quer saber tudo sobre Cosmere RPG e sobre RPG, se inscreva aqui no canal, deixe seu curtir, bora falar sobre combate. Combate no Cosmere RPG, ele é um pouco diferente do que você talvez esteja acostumado do Dungeons & Dragons, do Pathfinder, de Tormenta e de outros sistemas, porque o combate aqui, ele vai sim ser muito punitivo e, além disso, você não vai ter tanta facilidade assim em se erguer novamente que nem a maioria dos RPGs que usam o sistema D20 conseguem colocar aí para você. Então, vou fazer um descanso longo e pronto, tô pronto para o combate? Não necessariamente, pois tem uma certa punição envolvida aqui. Então, escolher ou não entrar em um combate pode sim ser uma decisão muito importante na sua própria possibilidade de vida. É um pouco mais arriscado do que o comum. O sistema do Cosmere como um todo é sim inspirado em Dungeons & Dragons, é sim inspirado em Pathfinder, a gente vai ver algumas semelhanças e algumas diferenças, mas aqui o combate no Cosmere vai ser, na minha visão, mais simplificado, mais simples de se fazer, o que torna ele muito mais fluido, muito mais fácil. Então, se no D&D quinta edição, por exemplo, eu vejo muita confusão que a galera faz com ação bônus, ação livre, ação extra. No Pathfinder, quanto custa cada ação e como é as consequências matemáticas de cada ação que você vai ter. Aqui vai ser um pouco diferente. No combate do Cosmere, a gente vai ter uma mistura do Dungeons & Dragons quinta edição com o próprio Pathfinder, e isso se une aqui para fazer uma versão simplificada e mais dinâmica desses dois sistemas de combate, na minha visão particularmente. Eu particularmente gostei muito do combate no Cosmere RPG justamente pela dinamicidade que ele tem, pela simplicidade e por ser muito fácil você olhar a sua ficha e falar, beleza, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, além de você ter opções muito interessantes que não se limitam apenas a atacar, atacar, atacar. Muitas vezes jogando RPG, sistemas D20 padrão, o turno de cada um chega, eu vou andar e vou atacar e vou bater, beleza. Aqui não, aqui você vai poder explorar o campo de batalha, você vai poder explorar o seu inimigo, vai poder conseguir vantagens únicas e vai poder usar os seus talentos e a sua ficha de uma forma bem única para o seu próprio personagem. Além disso, é importante dizer, a gente já falou aqui nesse vídeo de caminhos heróicos, mas reiterando aqui, que nem todo personagem aqui do seu grupo vai lutar e vai querer lutar. Então, os personagens que vão querer ficar recuados, tem alguns que vão querer ir para frente, e dentro dos próprios caminhos heróicos, além de todas as ações que eu vou falar aqui, você vai ter outras opções de ações exclusivas da sua classe. Por exemplo, o emissário, ele vai poder incentivar, usando uma ação, todo mundo ali do seu grupo, enquanto qual era o nome? Enquanto um líder vai poder dar um dado extra ali de comando para a galera, para os seus aliados que estão lutando. Tudo isso vai poder ser adicionado a todas as ações que eu estou citando aqui. Então, entrando um pouco nos pormenores de como vai funcionar o combate. Em sistemas D20 padrão, você tem um turno base que você sempre vai seguir com X ações, X oportunidades de ação. Aqui no Cosmere vai funcionar de uma forma um pouco diferente. Sempre que se inicia uma rodada, cada um dos personagens vai escolher se ele quer fazer um turno rápido ou um turno lento. O turno rápido ele vai te dar 2 ações, enquanto o turno lento ele vai te dar 3 ações, só que você vai agir depois. E a gente não tem iniciativa nesse sistema. Nós vamos dividir os aliados e os inimigos em 4 grupos. O primeiro grupo é os aliados, os personagens que vão fazer o turno rápido. Logo em seguida, os inimigos e possivelmente os companheiros do grupo que vão fazer o turno rápido. Depois, os personagens que vão fazer o turno lento. Depois, os inimigos e possíveis aliados que vão fazer o turno lento em seguida. Dentro de cada uma dessas chaves, os personagens vão escolher quem age antes e quem age depois. Então, digamos que 2 personagens do grupo escolheram fazer um turno rápido. Eles entre si decidem quem vai agir primeiro e quem vai vir logo depois. Nesse sentido, se todo mundo, por exemplo, escolher fazer um turno lento e o oponente escolher fazer um turno rápido, o oponente vai agir antes e depois todo mundo vem e faz o turno lento deles. Isso gera uma dinamicidade bem legal que foge um pouco daquela rolagem de iniciativa, que a pessoa se vê presa a um número, a uma sorte que ela rolou, e em cada rodada ela vai poder fazer essa escolha de como ela vai agir, quando ela vai agir, dando ainda mais dinamicidade nesse sistema, mas ao mesmo tempo sendo simples, de forma que você já vai saber quantas ações você tem e você já vai conseguir estruturar o que você vai querer fazer ali no seu turno. E quais são as ações possíveis, o que você vai poder realizar ou não, como vão funcionar aqui. Todas as ações possíveis dentro do Cosmere RPG, eles vão ter esse ícone que você vai ver aqui. Uma setinha, 2, 3 ação, uma aberta, uma de retorno e tal.
O que significa cada um disso? Uma setinha significa que vai custar uma ação, 2 setinhas, 2 ações, 3 ações. Essa aberta é uma ação livre, essa aqui é uma reação, essa aqui é uma ativação especial, esse aqui é sempre ativo. Coisa que é legal falar. Aqui, tá vendo? Ó, são 2 ações que você vai ter no turno rápido, aqui são 3 ações que vai ser no turno lento, e toda rodada você vai ter uma reação também que você pode utilizar se você quiser, mas você não é obrigado. Elas têm menos opções de reação do que de ação, mas a gente vai passar por todas elas também. Então, quais são as ações, quais são as reações que você vai poder fazer, como funciona cada uma delas? Vamos passar por todas, como cada uma dessas funcionam, para te explicar. Algo importante de dizer: cada ação só pode ser usada uma vez por turno. Então, uma mesma ação só pode ser realizada uma vez. Proteger-se, desengajar, ganhar vantagem, tudo isso vai ser uma vez. Com exceção de interagir, mover e atacar. Você pode interagir com qualquer coisa à sua volta mais de uma vez, mover também, atacar também, embora atacar seja um pouco mais específico. Já vou falar como vai funcionar cada um desses. Então, o que significa e como funciona cada um desses? Proteger-se é uma ação que vai custar uma ação e que você pode se proteger atrás de uma barreira. Essa pode ser uma barreira natural, pode ser o escudo, caso você esteja usando o escudo, pode até ser uma rapieira, se você tiver expertise em rapieira, que ela vai te dar o trait ali, a característica de defensiva. Isso faz com que os oponentes que te ataquem naquela direção, atrás da barreira ou atrás do seu escudo, tenham desvantagem em te atacar. O desengajar é quando você está colado em um oponente e você quer sair dessa posição sem provocar um ataque de oportunidade, que é uma das reações que eu já vou falar. Isso faz com que você não seja possível de se tornar um alvo e que você ande um quadradinho ali no mapa de batalha, 5 feet, 1,5 m, depende de que você estiver usando. Ganhar vantagem é uma das características que eu achei mais interessante do Cosmo RPG. Como isso vai funcionar? Você vai escolher uma das suas perícias e você vai usar ela contra um oponente, ou contra um objeto, ou contra uma situação, buscando ganhar uma vantagem. Isso pode ser um teste de percepção para ler o seu alvo, pode ser um teste de intimidação para tentar reduzir a capacidade dele de luta, pode ser até uma agilidade para você dar um piso em falso e fazer ele dar um tropeção antes de você fazer alguma coisa. E independente do que for que você vai escolher, você pode escolher qualquer coisa e o mestre vai determinar qual que é a dificuldade, se é uma dificuldade padrão, se é alguma das defesas do alvo. Se você for bem sucedido nesse teste de ganhar vantagem, o próximo teste que você fizer, a sua próxima ação vai ser feita com vantagem. Isso pode ser usar uma perícia, isso pode ser fazer um ataque, vai depender do que você vai querer aí fazer. Mas tem um porém, você não pode usar a mesma perícia para ganhar vantagem e depois essa perícia de novo para fazer a ação com vantagem. Ou seja, você não pode usar arma leve para fingir um golpe e depois logo em seguida usar arma leve para atacar de novo. Tem que ser 2 perícias diferentes. Então você pode usar a agilidade, por exemplo, para fingir um golpe e depois uma arma leve para atacar com vantagem, se você conseguiu ter sucesso nisso. Às vezes até uma enganação pode ser usada aqui para fingir um golpe, tá? Vai da sua criatividade. E o livro é muito interessante porque quando ele descreve cada uma das perícias no jogo, cada uma das skills, ele já deixa de 2 a 3 opções em cada uma de como você pode usar ela para ganhar vantagem em situações como essa. Próximo aqui é o de interagir, e o interagir ele é um pouco mais livre, que é literalmente interagir com o ambiente à sua volta. Digamos que você está ali num combate, está lutando dentro de uma taverna, por exemplo, e você quer ir de uma sala da taverna para outra, você vai abrir a porta. Abrir a porta é uma ação de interagir. Afastar a mesa é uma ação de interagir, são interações que você vai realmente fazer com o ambiente. Depois temos a ação de mover, vai custar uma ação para você andar uma quantidade de quadradinhos, de feet, de metro, depende de como você estiver usando, igual ao que você vai ter na sua ficha. A quantidade que você pode se mover depende de quantos pontos você tem de velocidade ali na sua ficha. Quanto mais velocidade você tiver, mais você anda em cada uma das ações de mover. Mas tem algo importante para falar aqui. Você não pode mover metade ou menos do seu movimento, fazer uma ação e depois continuar movendo. Uma vez que você decidiu se mover, você vai ter que mover toda a extensão do seu movimento, ou menos, você vai escolher quanto do seu movimento você quer andar, com exceção de algumas habilidades ocultas aí, que se você reassistir todos os nossos vídeos de Cosmere, você vai descobrir quais são, que aí sim elas permitem que você deslize e faça algo e depois complete ou não ali a sua ação de movimento, beleza?
Próximo, ação de atacar, e a gente já vai falar mais sobre ela daqui a pouco, vamos deixar bem detalhado, porque ela é uma ação que realmente causa dano no seu oponente, né? Ela que realmente vai fazer com que você machuque alguém durante a luta. Mas tem algo importante aqui para dizer. Atacar, ele pode ser usado, você pode fazer uma ação de ataque por mão. Então você vai ter uma mão principal e você vai ter uma mão secundária na luta. De forma geral, talvez você use uma arma com 2 mãos, talvez você use uma arma e um escudo. Então, de forma geral, você vai fazer um ataque por turno. Mas se você quiser complementar o seu golpe com a outra mão, seja para dar um soco, seja para dar uma escudada, ou seja porque você realmente tem uma arma na mão secundária, você pode e você vai gastar 2 pontos de foco para fazer isso. Então você vai fazer um ataque, beleza, e o próximo você faz com 2 pontos de foco. A menos que essa arma secundária ela tenha a característica de off-hand, de mão secundária. Isso permite que você gaste apenas 1 de foco para fazer esse segundo ataque. Mas, no geral, é um ataque apenas por turno. Próxima ação é a ação de usar uma habilidade. E aqui é para você pegar uma das suas perícias e usar ela no ambiente. Não, é diferente aqui do ganhar vantagem, tá? O ganhar vantagem você está usando uma perícia para fazer com que o seu próximo teste seja aprimorado. E esse teste pode, inclusive, ser de uma perícia. Digamos que você quer entender e tirar uma conclusão de qual que é o ponto de vantagem que você pode usar agora no campo de batalha. Você pode usar um ganhar vantagem usando percepção, por exemplo, e aí você pode usar uma habilidade aqui de dedução. Então você coleta informações, isso te dá vantagem a tirar uma conclusão sobre o campo de batalha. Você faz o teste de dedução com vantagem, por exemplo, entende melhor ali o que está acontecendo, usou sua habilidade, usou 2 ações ali no seu turno para fazer isso que eu acabei de exemplificar. Então é usar qualquer uma das suas perícias simplesmente usando mesmo. Agilidade para correr, atletismo para dar um pulo, dedução para tirar uma conclusão, percepção para notar o ambiente, qualquer coisa assim, vai usar uma habilidade. Então não é uma ação livre você simplesmente notar o ambiente e tirar uma conclusão, você vai ter que usar uma ação para isso. Próxima opção aqui é o agarrar. E o agarrar, perceba que você vai usar 2 das suas ações no turno para fazer. E o agarrar consiste em você literalmente pegar alguém que está próximo a você e dar um agarrão naquele alvo. A menos que o alvo permita que você o agarre, por exemplo, um aliado que está ali e quer que você puxe ele, você vai ter que fazer um teste de atletismo contra a defesa física desse alvo para realmente conseguir agarrar. Se você conseguir, a menos que você caia inconsciente, ou que você solte ele com uma ação livre, ou que ele use a próxima ação que já vou falar daqui a pouco, de empurrar, ele vai continuar agarrado por você. Próxima ação é a ação de preparar. E por que ela está com uma setinha? Porque o preparar ele vai gastar uma ação por si só, mais a ação que você quer realizar. Então, digamos que você está em instância ali de defesa e você quer preparar um ataque caso o seu oponente avance. Você vai gastar uma ação do preparar e uma ação do ataque. Lembrando que essas ações só podem ser usadas uma vez por turno. Então, se você já atacou no seu turno, você não pode preparar um ataque como uma ação de preparar. Você teria que fazer alguma outra coisa caso você queira usar isso. Fechou? Então você pode preparar qualquer coisa, você pode preparar, por exemplo, um empurrão. Ah, se ele pisar aqui eu empurro, e aí ele cai do platô, por exemplo. Aí vai da sua criatividade, tá? O próximo é o de recuperar, e esse recuperar ele vai gastar 2 ações, mas ele não pode ser usado todo turno. Ele só pode ser usado uma vez por cena ou por descanso curto. O que é uma cena? Uma cena pode ser um combate, pode ser uma conversa, pode ser uma exploração, pode ser um grupo, é um período de tempo em que uma cena ali se desenvolve. E o recuperar vai permitir que você role um dado de recuperação. Esse dado vai variar de acordo com a sua ficha. Eu tenho quase certeza que este valor, esse dado, é determinado pela sua força de vontade. Pode ser um D6, pode ser um D8, ele varia aí de qual vai ser as opções possíveis. Uma vez que você rolou esse dado de recuperação, o resultado que você obtiver você pode usar para recuperar ou pontos de vida ou pontos de foco, distribuindo entre os dois da forma que você quiser. Então, se rolou um D8 e tirou um 6, vou querer recuperar 2 pontos de foco e 4 pontos de vida. Fechou? Pode mandar ver, não tem nenhum problema fazer isso. Por fim, ação de empurrar, que aqui você vai usar também 2 ações para realizar essa ação, e você vai literalmente empurrar um alvo, um quadradinho, 5 feet, 1,5 m, usando o teste de atletismo contra a defesa física dele. Se você estiver, por exemplo, sendo agarrado, é essa ação que você pode usar para empurrar o alvo de si e se soltar ali desse agarrão. Com a permissão do mestre, você talvez pudesse usar agilidade, algum outro teste para tentar sair desse agarrão também. De forma geral, é empurrar. Então, você está lutando ali em cima do platô, tá na beirada do platô, você quer empurrar o alvo, dá um empurrão nele e aí ele pode cair lá embaixo. Pronto, acabou a luta, você nem precisou atacar ele. Beleza? Essas são todas as ações aqui disponíveis para você. Além disso, porém, existem ações livres e reações que você vai poder utilizar. Então, falar alguma coisa, soltar um objeto, tudo isso é ação livre. Você não precisa gastar uma ação para falar algo para alguém.
mas lembrando aí, né, dentro de um consenso e de uma boa vontade de todo mundo, que cada turno vai ter 10 segundos, mais ou menos. 10 batimentos cardíacos é a unidade mais utilizada. Então não dá para dar um discurso motivacional de 1 hora ali, né? Você vai ter que falar algo mais rápido dentro do seu turno da sua ação livre. Mas além disso, existem reações, e todo turno você vai ter acesso também a uma reação que você pode ou não usar se você quiser. Ajudar é uma reação que você vai poder ter ali para realmente auxiliar um aliado em alguma coisa. Então ele está tentando atacar alguém, ele está tentando perceber uma coisa, você pode usar essa reação para auxiliá-lo naquele teste, e isso ele vai ter vantagem para fazer isso. O evitar perigo é quando você, por exemplo, foi empurrado de um platô e você quer tentar não cair. Aí você vai usar a sua reação para evitar o perigo. Você vai tentar se agarrar em alguma pedra, você vai tentar fazer qualquer tipo de coisa para que você não seja esmagado e não caia lá embaixo. O esquivar ele é muito interessante, porque como ele funciona? Uma vez que você viu que um inimigo vai te atacar, antes dele fazer o teste, você pode avisar para o seu mestre, falar, ó, eu quero esquivar desse golpe. Você vai fazer com que você fique em modo de esquiva, preparado para aquele golpe que está vindo, mas você vai ter que declarar isso antes da rolagem de ataque do oponente, tá? É quando ele declara um alvo ali, quando ele tem essa intenção. Aí você vai fazer com que ele ataque você com desvantagem, então que ele tenha menos chances de te atingir, tá? E por fim, ataque de oportunidade, que é se você tá corpo a corpo com alguém e essa pessoa simplesmente sai de perto de você, ela anda um quadradinho sem usar aquele desengajar que a gente falou lá atrás, você pode usar sua reação para fazer um golpe contra ele. Lembrando que você só vai ter uma reação, tá? E algumas dessas reações, elas vão gastar pontos de foco. Então, lembra que eu falei que o segundo ataque gasta pontos de foco? Ajudar, se eu não me engano, gasta foco. Esquivar, eu acredito que gasta foco também. Dentro ali do livro, você vai ter acesso a entender qual que realmente é o custo de cada uma dessas ações e reações. Como que funciona uma vez que você decida entrar em combate? Então, o passo a passo exatamente. A gente falou das rodadas, a gente falou dos turnos, mas como funciona a parte de você realmente atacar alguém? Então você tá com uma arma corpo a corpo, uma arma à distância, e você quer usá-la para atingir um oponente. Primeiro passo que você vai ter aqui é escolher um alvo. Por vezes, esse alvo não vai ser um alvo único. Existem alguns fabriais, existem algumas outras opções de talentos que permitem que você escolha uma área, mas de qualquer forma esse é o momento que você vai escolher. Ou um alvo, ou que seja uma pessoa, ou um objeto, ou às vezes uma área que você vai atingir com a ação que você quer realizar. Depois disso, uma vez que você escolheu o alvo, aí você vai fazer as rolagens de ataque e as rolagens de dano. E como vai funcionar isso? Primeiro, é importante você entender que ao fazer essa ação, diferente de muitos sistemas D20, você não vai rolar só o D20 e ver se acertou e depois atacar. E depois dar o dano. Você vai rolar tanto o dado de acerto, que é um D20 no caso, quanto o dado de dano junto. E eu já vou explicar o motivo disso. Essa rolagem de ataque, a maioria das vezes, ela vai ser feita ou com arma leve ou com arma pesada. Arma leve são armas mais ágeis, como arco curto, faca, rapieira, que elas têm como foco algo realmente mais rápido e um pouco mais dinâmico. Enquanto armas pesadas, a gente está falando de lança longa, de espada longa também, às vezes de uma massa muito mais pesada, aí elas são consideradas armas pesadas. Então a mesma perícia que você tem ali na sua ficha de arma leve e arma pesada é a que você usa aqui. Diferente de alguns sistemas E20 que tem aquele esquema de proficiência e atributo, e ver se você é bom ou não com uma arma, isso não tem aqui. O que vai ter de diferença de uma arma para outra é que você pode vir a ter expertise em armas. E isso pode desbloquear algumas características únicas delas. Então, por exemplo, a lança, você pode, possivelmente, dependendo se você tiver essa característica, você pode atacar ela de mais longe do que alguém comum. A rapieira, você pode usar ela para dar aquele ação de proteção, assim como se ela fosse um escudo mesmo, né? E cada um vai ter aqui algo um pouco diferente, tá? E o dano você vai rolar junto, cada arma vai ter um dano. Mas o que é interessante falar aqui? Duas coisas. Primeiro, em momentos muito tensos, ou em situações de tensão, ou em momentos importantes ali para o seu personagem, o mestre pode dar um raise the stakes, né? Elevar ali os riscos, pedindo para você rolar um dado de trama. Esse dado de trama é um D6, a gente já vai explicar um pouco como ele funciona, mas ele vai poder adicionar uma complicação ou uma oportunidade ao seu teste, e isso vai poder modificar o que acontece. Alguns exemplos de como isso pode acontecer. Se você rolar esse dado de trama e você tirar uma oportunidade, o seu acerto, o seu dano pode ser considerado um dano crítico. Então você automaticamente rola o número máximo do seu dado de dano. Se for uma complicação, digamos que você está atacando com um arco de longe,
e aí você rola uma complicação. O mestre pode fazer com que essa sua flecha ela passe de raspão ali num aliado que está próximo no momento da luta. E esse é o outro ponto, que é o acerto de raspão. Em Cosmo RPG, você vai ter o dano caso você acerte e você vai ter o dano de raspão. Se você acertar o alvo, o seu dano vai ser o dado de dano da arma mais a perícia relevante para ela. Então, mais arma leve ou mais arma pesada. Porém, se você errou o seu alvo, mesmo assim você pode causar dano. Você pode gastar um ponto de foco para dar um acerto de raspão e causar um dano naquele alvo só referente ao dado que você rolou, não somando a sua perícia. E isso faz com que você consiga causar dano, mesmo que você não tenha superado a defesa dele. Então, uma vez que você escolheu um alvo, você fez a rolagem de ataque, você fez a rolagem de dano, você vai ver se você acertou, ou se você vai querer fazer um acerto de raspão, um tiro de raspão, um golpe de raspão, e aí sim você vai resolver o dano. Antes que o dano seja subtraído da vida do alvo, porém, ele vai ser subtraído do valor de defletir dele. Pode ser uma armadura, pode ser uma carapaça de um parche indiano, pode ser qualquer coisa que está atrapalhando que o seu golpe atinja aquele alvo. Então, a armadura de cota de malha, por exemplo, ele reduz em 2 o dano. A armadura fractal reduz em muito mais, especialmente se ela estiver carregada. Ou seja, estamos falando aqui de 3 etapas, que é acerto, dano e subtraído dano antes de atingir ali propriamente a vida. E aí você foi lá e resolveu o dano. Então, atingiu o alvo ou atingiu de raspão, reduziu o dano e digamos que alguém veio e acertou você e deu um golpe muito forte ou alguma sequência de golpes fazendo com que você caísse a 0 pontos de vida. Como que funciona a parte de morte, né, no Cosmo RPG? Se você cair a 0 pontos de vida, você não vai morrer instantaneamente. O que você vai fazer é você vai fazer uma rolagem numa tabela de lesões. E esta rolagem na tabela de lesões vai determinar o que aconteceu com você e quão grave é este ferimento que você recebeu. E aqui a gente está falando da opção de ser uma coisa leve, que você vai dormir ali, um descanso longo já passa, igual um D&D, por exemplo, padrão. Pode ser uma lesão que vai durar alguns dias, pode ser uma lesão que vai durar muito tempo, pode ser uma lesão permanente, ou aí sim pode ser até a sua morte, dependendo de algumas situações. Uma lesão permanente pode ser que você perca um braço, que você fique cego, várias coisas podem acontecer. E esta lesão, ela também vai ter um efeito ali em você, que tem até uma tabela que determina o que pode ser isso. Pode ser um nível de exaustão, pode ser o seu movimento diminuído pela metade, alguns efeitos diferentes que vão estar ativos no seu personagem enquanto você tiver aquela lesão. Então digamos que você caiu a 0 pontos de vida, você rolou alguns dados ali na tabela de lesão, e aí você viu que você vai ficar 11 dias com aquela lesão e que ela diminui pela metade seu movimento. Aí você pode criar com o mestre, o que foi isso? Foi uma flechada na panturrilha? Um soco na costela? O que aconteceu que diminuiu esse seu movimento que vai fazer com que você fique lento ao longo dos próximos 11 dias, né? E aí tem uma parte interessante de falar aqui. Se você tiver 0 lesões, o dado que você vai rolar nessa tabela é um D20 padrão, mais ali o valor de defletir que você tiver. Mas se você tiver uma lesão, ela diminui em menos 5 essa rolagem. E cada lesão vai diminuindo em menos 5 e menos 5. Então se você tiver 2 lesões, por exemplo, você vai rolar um D20, vai adicionar o seu valor de defletir da sua armadura, da sua carapaça, e vai subtrair 10 do resultado. Quanto menor o resultado, pior. E existe uma chance de morrer aqui nesse sistema, de forma geral, a partir da segunda lesão. Porque se você rolar um menos 6 ou menos, aí sim você morre. Aí você, mas por que eu lutaria se eu tô com lesão? Essa é uma escolha que você vai fazer sempre que você cair a 0 pontos de vida. Uma vez que você caia a 0 pontos de vida, você vai escolher entre 2 opções. A primeira, ficar caído e inconsciente. A segunda, levantar com 1 ponto de vida. E continuar lutando, arriscando-se a receber mais uma lesão ou tentando formas de cura enquanto você tá ali no meio do campo de batalha. Então, você tá numa investida de platô, caiu a 0 pontos de vida, tá cheio de parche indiano ao seu redor, qual que você vai preferir fazer? Se fingir de morto ou levantar e continuar lutando? Vai da sua escolha, vai do que você vai querer fazer ali naquele momento, criando aí mais tensões ainda, né, para esses momentos de luta. Além disso, existem muitas outras regras e minúcias dentro do sistema de combate, assim como muitos outros possuem. Exemplo aqui deixando na tela, linha de visão, combate montado, como funciona exatamente se esconder, determinando do ponto que você quer, qual que é a linha de alcance que você vai ter, qual que é o alcance máximo, médio, muitos outros detalhes que aí no livro você vai ter acesso completo. Então aqui, dando um exemplo só do que seria considerado uma linha de visão ou não. Aqui em cima tem uma parede de pedra entre essa personagem e aquele, então ela não consegue atingi-lo. Aqui embaixo, porém,
dá para traçar uma linha de visão entre, ó, esse quadradinho aqui, a parte de baixo, e o quadradinho de cima dela. Dá para seguir uma visão, então ela conseguiria fazer esse alvo. E tem muitas outras regras de tamanho de personagem, de combate montado, que ali dentro das especificidades do sistema você consegue acessar todas essas partes nas minúcias dele. Então esse é o combate em Cosmere RPG, espero que tenha sido claro. Se você ficou com qualquer dúvida, se quer ver algum desses pontos, se quer tirar qualquer questionamento que você tenha, deixe os comentários aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque a gente vai fazer um debulhamento de todo o sistema do Cosmere RPG para você. Tudo que você pedir pra gente, a gente vai estar trazendo aí ou respondendo seus comentários e suas dúvidas, fechou? Não esqueça de se inscrever e venha assistir a nossa live também, fechou? Tamo junto, até mais.